Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Olha só, tô com o tablet aqui, vocês vão mandando participação, hein? Hashtag Dourados. Daqui a pouquinho nós vamos sortear um cestão aí do Box do Gordinho. Só que agora é o seguinte, é uma hora do Cidade Alerta que eu, particularmente, quando eu estou em casa, como telespec, eu tenho mania de ficar conferindo. Por quê? Porque a gente tem muitas questões para debater, questionamentos, né? E no quadro Mitos e Verdades de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que atinge, em sua grande maioria, os jovens. A acne, a famosa espinha. Para ajudar a tirar as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo no estúdio hoje o médico dermatologista, doutor Alexandre Moretti. Doutor Alexandre, boa tarde, boa noite já, boa noite, né? Praticamente já, pra né, chegar doutor aqui nesse Alexandre? trânsito foi difícil, hein? Difícil, complicado. Doutor Alexandre, tem muitos mitos e verdades sobre a questão da espinha. Sim. E não é só a juventude, a maioria é juventude. Mas eu sei que a mulher, ela chega numa idade também ali crítica que começam a surgir as espinhas. Agora, isso tem a ver o quê? É o hormônio, o clima, por exemplo. Tem a ver? Bom, a acne que acontece na mulher adulta, na maioria das vezes a gente tem que investigar principalmente síndrome dos ovários policísticos. Pode estar relacionado com um quadro hormonal, né? Em alguns casos, que é a causa conhecida, mais comum. Porém, em algumas situações, a gente não encontra nenhuma causa na investigação. Né? O clima pode desencadear, principalmente no verão, quando a gente se expõe mais ao sol, né? E aí a gente aumenta mais a produção, tanto do suor como da produção de sebo. E isso favorece, né, o aparecimento das lesões. Quer dizer que no verão nós temos então mais probabilidade de ter acne do que no período de inverno, por exemplo? Sim, é uma possibilidade. É verdade, não é mito. Não é mito não, é muito comum. Agora uma outra questão, o período menstrual, né? Normalmente antes da menstruação, algumas mulheres elas apresentam como sinais de algumas espinhas. Isso também, verdade, mito ou verdade? Verdade. Existe a produção de alguns hormônios antes da mulher menstruar, ou no período pré-menstrual, que desencadeia o aparecimento de acne, de espinhas. Então isso é verdade. Agora, verdade. a questão, por exemplo, da juventude, né? É mito ou verdade que os jovens, eles são mais propensos a ter a acne? Na maioria das vezes, 80%, 90% das lesões de acne acontece na adolescência, né? Depois dos 11, 12 anos. Isso por causa do excesso de androgênios, né? Hormônios sexuais produzidos pelo adolescente. Quer dizer, eles estão, como a gente costuma dizer, assim, né? Desculpe o linguajar, mas o hormônio é a flor da pele. Quer dizer, sim, eles estão tendo mais hormônios. Sim. Formando mais hormônios. Aumenta mais a produção dos andrógenos sexuais e isso tem influência, existem receptores na glândula sebácea desses hormônios. E aí essa glândula sebácea ela fica mais ativa, produzindo mais sebo e, consequentemente, produzindo as lesões de acne, né? Uma inflamação e as lesões de acne. Então quer dizer que tem realmente um período que é mais propenso, então, as pessoas a terem essas espinhas, então. Sim, principalmente na adolescência. Claro que o adolescente ele também tem que ter uma história familiar, né? O pai teve acne, a mãe teve acne, às vezes não é na mesma intensidade que os pais tiveram, mas ele tem uma grande chance de desenvolver acne se ele tem uma história familiar e a questão dos andrógenos sexuais produzidos na adolescência, que aumenta, né? Altera a voz, aumenta a pinificação, o crescimento, eles crescem e também tem influência na glândula sebácea, esses hormônios. Vou fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se tem a ver com mitos ou verdade, mas o fato é o seguinte, geralmente aparece, aquilo incomoda muito a gente, né, doutor? E aí quer espremer, quer tirar. Isso não pode acontecer. Não pode? Não. É mito ou verdade que depois, por exemplo, que eu tiro aquela espinha que ela tá me incomodando aqui, vai ficar uma cicatriz, vai ficar um sinalzinho ali? Sim, com certeza. Isso é a grande consequência da acne, né? Quando você cutuca a acne, quando você mexe com a acne, espreme, faz algum trauma, além das cicatrizes, são aquele aspecto de rosto de choquito que aparece, né, aquelas depressões,
você pode criar também manchas, né? Manchas que às vezes a gente precisa fazer algum tratamento cosmético. No caso de cicatrizes, existem tratamentos cosméticos, mas ficaria muito mais caro, né? Por isso que a gente trata a acne. O objetivo de tratar a acne é não deixar que aquela lesão ela evolua com cicatriz, sendo com trauma ou não. Doutor, ó, tá chegando pergunta aqui, vocês podem participar com a gente, viu? Fazendo a pergunta aqui se é mito ou verdade. A mulherada, hoje eu dei uma caprichada aqui, o senhor viu que eu dei uma garibada na lataria aqui, né? Dei aquela, né? Sim. Agora eu chego em casa, eu tô cansada, eu não vou tirar essa maquiagem, não. Do jeito que eu chegar em Dourados hoje, eu vou dormir. Isso pode causar acne? Muito. A maquiagem ela vai obstruir os poros. Estão falando isso que eu não vou tomar banho, doutor. Se eu chegar cansado, eu não vou mesmo. Vou confessar, vou dar um perdido. A maquiagem, qualquer substância, o produto que você coloca, e principalmente se a maquiagem for uma base pesada, mais oleosa, ela vai obstruir o poro, né, o folículo pilosebáceo. Quer dizer, esse poro ele precisa respirar. Com certeza, ele precisa ser desobstruído, porque se ele ficar obstruído, ali pode ter uma contaminação bacteriana por uma bactéria que a gente tem na pele normal, que é o Propionibacterium acne, e isso desencadeia inflamação. Isso aumenta a chance de ter acne. Por isso, então, quem usa a maquiagem precisa usar o demaquilante. Existe demaquilante para retirar. Quer dizer, olha só, chegou em casa, igual eu vou chegar hoje, acabadaça, cansada, tem que tirar a maquiagem, Sim, doutor. com certeza. Não pode dormir com ela. Não é aconselhável fazer isso. Outra situação, aproveitando a maquiagem ainda, que eu quero fazer essa pergunta, nós que trabalhamos na televisão principalmente, né? Outros profissionais também que precisam estar, mulheres maquiadas durante o dia. Nós somos mais propensas a ter a acne por causa dessa maquiagem, por exemplo, em excesso? Com certeza. Isso é um fator a mais, né? Você sempre está passando, reaplicando. Por isso que é bom procurar um dermatologista para ele orientar que tipo de maquiagem, de acordo com o seu tipo de pele, né? Às vezes você precisa de uma maquiagem que precisa de mais hidratação. Às vezes precisa passar um hidratante antes, usar um sabonete de acordo com o seu tipo de pele, né? Então é interessante. Vamos chegar agora no ponto onde a galera aqui está perguntando e quer saber. Comer muito chocolate dá espinha, é mito ou verdade? O chocolate, ele tem essa... Chocolate é mito. Porém, o chocolate não é o vilão, e sim o que tem dentro do chocolate. Na maioria das vezes, os nossos chocolates ele tem açúcar e leite. Então, se a gente ingere açúcar, principalmente o de alta absorção, açúcar cristal, confeiteiro, refinado, isso aumenta o pico de insulina, que é um hormônio que a gente produz pelo pâncreas. E isso faz com que esse aumento de insulina aumenta a produção de um hormônio chamado IGF-1. E esse IGF-1 que é produzido no fígado vai lá na glândula sebácea e estimula a glândula Não é então assim, necessariamente o chocolate. Não é o mas chocolate, o o cacau. Comer O cacau, doce aí, o cacau, ele pode provocar. Não, o cacau não. Ele não. Mas o açúcar o que tem... açúcar em si. O açúcar e o leite que tem dentro do chocolate, ele aumenta a chance de ter acne. Isso são dietas de alto índice glicídico, alto índice de caloria, de glicose. Então a gente tenta orientar, geralmente adolescentes que comem muito açúcar, principalmente esses mais simples, cristal, confeiteiro, refinado, evitar esse tipo de alimentação. E a questão da alimentação, só para a gente poder encerrar, esses salgadinhos, isso aí também favorece? Ou não tem nada a ver? Porque tem açúcar, né? O açúcar que é o vilão. O açúcar é mais então, vilão... Então o refrigerante, né? Então é um vilão aí. É um vilão, porque ele tem açúcar. Né? Tá açúcar que que tem alta absorção. Então, existem açúcares que têm alta absorção pelo intestino e outros que são mais complexos. Então, o ideal é preferir esses açúcares. Ah, você gosta de chocolate? Dá preferência para o chocolate com 70% de cacau. Esse é mais seguro. Tá certo. Doutor Alexandre Moretti, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade Alerta. Tá? Um abraço. Muito obrigada mesmo. Valeu. E hoje eu vou passar aqui, ó, vou lavar bem, demaquilante, vou para Dourados, o seguinte, ó, com o rosto bem limpinho, porque o doutor falou que não é legal não, viu? Deixou o rosto com maquiagem, foi dormir, ainda sem tomar banho, com o rosto desse jeito. Errou! Prepara, viu?